85 quilômetros da capital, pertinho aqui de Feira de Santana, o curso de psicocultura promovido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado, a SEAGRE. O objetivo da secretaria é oferecer aos produtores rurais capacitação que contribua para a diversificação da sua produção. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Alisson Gonçalves, ele é chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, e conversa com a gente agora. Alisson, boa tarde, bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Fala um pouco pra gente desse curso, qual que é o grande objetivo dele, como que ele está sendo desenvolvido na cidade de Amélia Rodrigues, curso que tem, como eu disse, o encerramento no dia de hoje. Boa tarde. Boa tarde a você, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da Sociedade News, a Sociedade Feira de Santana. Boa tarde a você que está no trânsito, em casa, nos recebendo neste momento, no horário do seu almoço. Fernando, uma alegria muito grande falar todo o Portal do Sertão, a todo o CISAL, através dos microfones dessa rádio. A Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, que passou por mudanças no seu comando recentemente, com a substituição do secretário Lucas, a assunção do secretário João Carlos, tem recebido do governador Rui Costa a missão de aproximar a gestão do Estado dos pequenos e médios produtores, sobretudo. A agricultura, ela precisa ser vista para este tempo, nós temos dito, em que a indústria do século XVIII, do século XIX, do século XX, está cada vez mais distante da nossa realidade atual, com a revolução tecnológica que nós temos vivido. A agricultura precisa ser encarada pelos gestores públicos, pelos homens e mulheres que são eleitos ou indicados para cargos públicos, como um vetor de desenvolvimento econômico. A agricultura gera índices altíssimos, especialmente num estado como a Bahia, que é um estado predominantemente ou eminentemente agrícola. E neste sentido, nós temos nos esforçado para estar mais perto dos produtores, levando assistência técnica, que é um grande desafio, ajudando-os a diversificar as cadeias de produção. Hoje aqui na cidade de Amélia Rodrigues, é uma cidade que tem um potencial muito forte na cultura do aipim, da mandioca, estão se plantando banana também, milho, né, no período de sequeiro ou de safra. Hoje nós trazemos um curso de piscicultura para ajudar os produtores locais no manejo, na criação e também na colocação, né, de peixes e de mariscos, sobretudo camarão, criado em cativeiro, no mercado alimentício desta região. Agregar valor ao que é produzido pelos médios produtores, pelos grandes produtores, é um desafio enorme. E isso nos dá a condição de amparar, de ajudar, de como Estado indutor, ajudar na geração de emprego, mas sobretudo na consolidação da renda das famílias. Como eu ia dizendo, nós estamos cada vez mais distantes daquela indústria em que 5 mil, 10 mil pessoas eram empregadas, em que os capacetes brancos, azuis, e verdes e vermelhos eram vistos por pessoas que usavam macacão azul ou cor de laranja. Nós temos um exemplo muito claro na região metropolitana do Salvador, recentemente, com a saída da Ford, que após 20 anos deixou a Bahia, desempregando uma centena de pessoas e famílias. Então, ver nesses arranjos produtivos e ver no campo a condição de ir substituindo gradativamente esse processo, apaixonando os filhos dos produtores, levando de volta para o campo aqueles que um dia abandonaram o campo em busca de sobrevivência na cidade, é o nosso principal desafio. Bom, Alisson, a gente teve recentemente até uma reportagem aqui no programa falando com o pessoal da agricultura familiar, que esse ano tá até o momento bem chovido, mas a chuva veio fora de hora um pouco, né? Pessoal que plantou, por exemplo, milho e feijão, que é uma cultura muito forte aqui na região, perdeu a safra, porque boa parte da safra, porque se planta em março, a chuva veio um pouco depois de março, não deu tempo
de chegar, de termos aquele São João de fartura do milho, das batas de feijão, que a gente tem costume no período junino. Essa diversificação de culturas, o quanto que ela é importante para enfrentamento de situações como essas, né? A gente está falando, por exemplo, de piscicultura, que é muito... a gente sabe que existe um fomento também entre aqueles que estão fora dessa atividade, até para diversificar também. Qual a importância dessa diversificação para a gente enfrentar problemas de dificuldade e até mesmo de estiagem, que não é o caso no momento? Fernando, a sua pergunta é muito inteligente e muito oportuna. Alguns aspectos precisam ser analisados ao tratar de diversificação de cultura. A economia, ela é cíclica e o agro e a agricultura é parte desse ciclo. Perceba que o nosso país já viveu vários ciclos que, por serem monocultura, sofreram com o esgotamento destes ciclos. Se nós pensarmos no pau-brasil, né, desde 1500, se nós lembrarmos dos engenhos de cana-de-açúcar, nós já vivemos um boom desses ciclos que se encerraram. O cacau, a monocultura do cacau no sul da Bahia, também foi abatida pela vassoura de bruxa. E recentemente, na última quinta-feira, o Ministério da Agricultura confirma a chegada da monilíase no Brasil, que é uma praga ainda mais devastadora do que foi a vassoura de bruxa. E toda monocultura, ela sofre risco. As nossas avós, as nossas mães diziam sempre, nos aconselhando a não colocar todos os ovos na mesma cesta. E isso nunca foi tão verdadeiro. Diversificar a cultura daquilo que se produz é importante, porque em adventos como esse, olha, o agricultor, seja ele familiar, o médio produtor, o grande produtor, sofre muito. Eu costumo dizer que é uma atividade de risco. Primeiro, porque você depende de condições climáticas. Segundo, você depende diretamente de tecnologia. É possível enfrentar a estiagem, é possível enfrentar os períodos de enxurrada. É possível. No Oriente Médio, por exemplo, se produz. E eles têm condições muito mais difíceis do que o nosso semiárido, por exemplo. Né? Mas tem tecnologia. Então, nós temos buscado uma relação mais estreita com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, com a SAPESB, para podermos produzir tecnologia que chegue no campo, na ponta para o produtor. Mas a diversificação é importante, porque no abate ou num momento de adversidade como esse, que nós tivemos muita estiagem e a chuva vem fora do período, né, o produtor ele tem condição de se manter porque produz e escoa para mercados, né, outras culturas na sua área de produção. Eu estou agora, por exemplo, visitando aqui uma pequena indústria aqui no município de Amélia Rodrigues, situada à margem da BR-101, ao lado de um posto de combustível. Estou encantado com o que eu estou vendo aqui. Cerca de 80 empregos diretos, passa dos 100 empregos indiretos, uma indústria média para pequena do município de Amélia Rodrigues, né, e com potencial enorme de crescimento. Qual é o desafio? Assistência técnica. Qual é o desafio? Incentivos e não apenas a redução ou a retirada da carga tributária, como recentemente acertadamente o governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, sensível aos criadores de diversas culturas, concedeu o realinhamento, o reajuste da tabela do ICMS sobre o milho. O milho ele é 75% a 80% base para alimento de muitas culturas, de muitas cadeias, né, que é consumido pelos baianos. Então, para além dos incentivos, é necessário dificultar a fronteira comercial com outros estados. Nós estamos vendo aqui a dificuldade, a Bahia não é autossustentável em produção de ovo. E nós importamos ovos do Espírito Santo e de outros estados, mas é preciso que os ovos que cheguem de outros estados aqui, eles cheguem em condições iguais às que os nossos produtores locais hoje enfrentam. Não dá para ele ter uma carga tributária menor no estado do Espírito Santo, coloca o seu produto aqui sem ser tributado e compete de maneira desigual com os nossos produtores. Então, dar incentivo é muito mais do que retirar tributo, é também levantar as fronteiras para proteger o nosso mercado, para proteger a nossa produção, para proteger as nossas indústrias e agroindústrias, os pequenos, os médios e os grandes produtores baianos. Alisson, bom falar contigo. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco.
desejar sucesso nesses programas, né? Afinal de contas, a gente está falando da subsistência do campo, de produção que chega até a cidade muitas vezes, na maioria das vezes. Então, toda a cadeia produtiva precisa ser mesmo estimulada aqui no nosso estado para que a gente tenha um estado mais produtivo, para que a gente tenha alimentos até mais baratos chegando na mesa das pessoas, Mais barato, né? Porque quanto mais se produz, menos se traz de fora e todo mundo sai ganhando com isso. Então a gente agradece, sucesso aí com os trabalhos. Eu quem agradeço, eu quero encerrar. Nós estamos no mês do agricultor, dia 28 próximo, é o dia do agricultor. Nós passamos o mês passado pelo dia do pescador, em 29 de junho. Essas atividades têm sofrido muito nesses últimos 2 anos, Fernando, com essa pandemia, porque os principais vetores de escoamento dessa produção são as feiras. Nós vivemos um fecha-feira, abre-feira em função da propagação da Covid ou da tentativa de conter a Covid. Supermercados, escolas, que muito dessa produção é consumida para a merenda escolar, também sem atividade. Então, primeiro, encerrando aqui, me solidarizando com todos os pequenos e médios produtores, nos colocando à inteira disposição, agradecendo a oportunidade de falar ao povo da Bahia, dessas regiões, desses importantes territórios de identidade do estado da Bahia, a Princesa do Sertão, Feira de Santana e todos os municípios do entorno. Muito obrigado, um forte abraço e que Deus continue abençoando a todos nós. Valeu, conversamos então com o Alisson Gonçalves, ele é chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura do Estado. A gente tem o encerramento desse curso de piscicultura hoje em Amélia Rodrigues e é importante a gente ter, de fato, tanto por parte do município como do Estado, esse tipo de incentivo para que a gente possa diversificar as produções. A seca existe todo ano, o enfrentamento precisa ser feito pelo homem do campo, cabe ao poder público estimular e estimular cada vez mais, né? Que não fique só por aí também, que a gente tenha mais estímulos, não só nessa atividade, como em outras também. Aqui, por exemplo, como eu disse, falávamos no mês passado, né, que não tivemos um São João de fartura na produção rural e o pessoal preocupado, desesperado, porque apostou todas as fichas, como faz todos os anos, no milho e no feijão. Não deu certo, fazer o quê? Aí tem que usar a criatividade, tem que correr atrás e precisa encontrar esse tipo de apoio, porque se não encontrar, meu amigo, vai ficar realmente muito complicado. 12h50, 12h50 em Feira de Santana. Eu vou ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Estamos apresentando Linha Direta com o Povo. Jornalismo com a força da verdade. Princesa Bebidas, a sua melhor opção em bebidas da cidade. Tudo que você precisa para sua festa, seu comércio ou sua casa, a Princesa tem. Uma grande variedade em cervejas, refrigerantes e bebidas destiladas. São vários rótulos nacionais e importados, com preços especiais no atacado e no varejo. Princesa Bebidas, todas as marcas em um só lugar. Avenida João Duval, próxima à Estação Nova. Telefone 3030-7946. Uma vida não tem valor